gente, né? Com o tempo a gente vai tendo laços, a gente vai criando afinidade. Hoje é uma casa que eu tenho muito carinho, né? Então é uma alegria estar podendo a gente conversar um pouquinho hoje. Eu gostaria que, né, deixar todos à vontade, caso queiram perguntar ou comentar, né, alguma coisa a respeito do que a gente vai conversar hoje. E esse tema, né, Vim para que tenham vida, peguei uma passagem de João, vou comentar um pouquinho a respeito dessa passagem, mas eu só, né, deixando com vocês, ela diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Essa passagem de João, ela está logo em seguida de quando Jesus ele cura um cego, inclusive um cego de nascença, né? E logo que ele é curado, Jesus ele fala para ele se lavar, né? Ele passa lama nos olhos dele e fala: agora vai e se lava. Aí ele lava e volta vendo. E aí os fariseus chamam esse homem e falam: olha, o que aconteceu? Né? Porque falaram que você era cego, agora você vê. Ele fala: olha, o homem que chama Jesus veio, passou lama nos meus olhos, falou para eu me lavar, eu me lavei e voltei vendo. Eles não acreditaram, eles chamam os pais desse homem. E aí eles falam: esse é seu filho? Fala: sim. Assim, ele era cego? Assim, sim. Assim, como que agora ele está vendo? Aí os pais falam assim: como ele está vendo, a gente não sabe. Ele já é adulto, pergunta para ele. E eles falavam isso porque eles tinham medo, porque qualquer um que confessasse que Jesus era o Messias, que considerava mesmo um profeta, eles eram expulsos da sinagoga. E naquela época, ser expulso da sinagoga era algo muito grave em vários aspectos, aspectos sociais, econômicos, porque basicamente é como se estivesse excluído da sociedade. Então, para interagir com outras pessoas se tornaria bem mais difícil, porque ainda que não houvesse uma proibição de dialogar com alguém que tivesse sido expulso da sinagoga, não era algo que as pessoas que estavam na sinagoga se sentiam muito confortáveis em fazer. Então, de certa forma, era ganhar distância do povo. Então, ainda aí mais um ponto daqueles que seguiam Jesus, né, dessa abdicação que era necessário ter, né, era necessário abdicar, inclusive, disso, né, dessa convivência com as pessoas, porque muitos eram expulsos da sinagoga de fato. E por isso os pais desse homem falam: olha, eu tenho idade, pergunta para ele, né, que ele vai saber dizer como que agora ele vê. Eles voltam, chamam esse homem, falam: olha, e aí, como é que você está vendo? Fala: já expliquei, né, Jesus veio, passou no meu olho, falou para eu me lavar, lavei e voltei vendo. Aí ele fala assim: o que mais que ele fez? O que ele falou? Ele falou assim: não, por que vocês estão tão curiosos? Vocês querem ser discípulo dele também? Ele falou assim: não, discípulo dele seja você, que é pecador, etc. E aí expulsam ele. Aí quando ele está indo embora, Jesus chega perto dele e fala assim: ah, agora que você vê, fala assim, né, segue o caminho correto, né, não torne a pecar. E aí esse homem fala, né, que queria seguir o caminho correto, queria seguir o Cristo. E aí Jesus fala: eu que falo contigo. E aí ele vai e adora Jesus, né? Tá na passagem de João, fala que esse homem vai e adora o Cristo, né, compreendendo, né, que ele é filho de Deus. Né? Não que seja necessário que nós tenhamos essa mesma postura, mas isso não de respeito também ao mestre. E os fariseus vendo aquilo, Jesus ele fala: olha, eu vim para que os cegos vejam. Ele falou assim: aqueles que acham que vêm, na verdade, esses são os verdadeiros cegos. E aí os fariseus eles falam: então nós somos cegos? Eles falam: sim. E aí em seguida ele fala a respeito dessa passagem, do pastor e desses, né, do ladrão, daqueles que vieram antes. Que esses que vieram antes de mim, que Jesus ele fala, ele estava se referindo aos fariseus, principalmente dessa passagem, que isso era um diálogo que ele estava tendo com esses fariseus, e também com, né, com o público que seguia próximo também. Ele fala que aqueles que o antecederam, nesse sentido, não dos profetas que vieram antes de Jesus, que cumpriram, né, um papel junto com o mestre importantíssimo. Mas quando ele fala desses que vieram antes, seriam esses fariseus, que eles deveriam ter guardado a lei de Deus e ter ensinado aos homens e não estavam fazendo isso. Aí Jesus, então, conclui dessa maneira, né, dizendo que o ladrão ele só vem para roubar, matar e destruir, e, no entanto, ele, que era o Cristo, veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância.
E aí, no primeiro momento, eu gostaria que a gente pensasse na vinda do Cristo, né, que eu dividi em 3 momentos, né, a vinda do Cristo, que ele fala, eu vim para que tenham vida. Então, a vinda do Mestre, em seguida, a vida. E em terceiro, né, a vinda do Mestre com relação à nossa vida. Então, com relação à vinda de Cristo, o primeiro ponto que eu gostaria que a gente conversasse seria a respeito da necessidade da vinda do Mestre. Porque Kardec pergunta o seguinte no Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta do Espírito: na consciência. E Kardec, em seguida, ele questiona, ainda referente a essa mesma pergunta, 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Os Espíritos respondem: ele a esquecer e desprezar, quis então Deus lhe fosse lembrado. Ou seja, as leis de Deus estão na nossa consciência. Quando nós compreendemos isso, se Deus não tivesse enviado ninguém para nos recordar da sua lei, ainda assim ele seria justo, porque ele colocou as leis na nossa consciência. Então, sempre que a gente vai ter uma atitude equivocada ou uma atitude correta, a consciência ela ou nos alerta, ou então ela dá o seu aval. Então, bem, essa atitude está correta. Ou então, olha, essa atitude está equivocada. E a nossa consciência, então, nos alerta, conforme o nosso adiantamento moral. Então, nós temos um guia muito seguro em nós, que é a consciência. Quanto mais nós avançamos, mais a consciência também ela vai tendo uma compreensão mais perfeita das leis de Deus. No entanto, por acréscimo de misericórdia, Deus ele permite que a sua lei seja revelada ainda novamente. Apesar dela já estar na nossa consciência, ele envia aqueles para nos recordarem de sua lei e revelarem também. E nós temos 3 grandes revelações dentro do Espiritismo. É Moisés, junto com ele os 10 mandamentos. Então, a partir dele, nós já temos essa compreensão de um Deus único. Posteriormente, Moisés, quando a humanidade já estava um pouco menos embrutecida, temos, então, o Cristo, como nós vamos ver que ele não só revela, mas ele vem ser um exemplo, ele vem viver a lei de Deus. E, posteriormente, já não sendo uma revelação vinda através de uma única pessoa, temos, então, o Espiritismo, como a terceira revelação, sendo agora uma revelação mais geral, né, partindo de diversos pontos, partindo do plano espiritual para nós. Então, nós temos essas 3 grandes revelações nos recordando da lei de Deus e também nos ensinando de uma forma mais didática, se pudermos assim expressar. Porque as leis de Deus já estão na nossa consciência. O que acontece é que, por acréscimo de misericórdia, Deus permite que inicialmente venha Moisés e traga os 10 mandamentos como sendo um código mais sucinto da sua lei dentro daquilo, principalmente, que nós não deveríamos fazer. Porque uma parte grande dos 10 mandamentos é não, 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 não. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Então, uma série de nãos nos 10 mandamentos. Então, principalmente sobre coisas que não devemos fazer. Posteriormente vem Jesus com a segunda revelação falando o que devemos fazer. E aí, então, o mestre vem falar o que devemos e exemplifica. E ele vive aquilo que ele fala. E em seguida vem o Espiritismo, que, como os próprios Espíritos falam, Kardec ele reafirma, eles não trazem uma moral nova. Eles tomam a moral do Cristo, que é perfeito, porque o Cristo já alcançou essa perfeição relativa. Eles tomam a moral do Cristo e retiram tudo aquilo que foi colocado em cima dela, que não pertence ao cristianismo. E, na verdade, fomos nós, enquanto humanidade, que fomos modificando o cristianismo na sua essência e, posteriormente, perdeu muito do seu aspecto. Outros vieram também, né, com esse papel. Né, a gente poderia mencionar Francisco de Assis, quando ele percebe que a igreja estava se desvirtuando daquilo que era a proposta de Jesus. Vem Francisco de Assis e modifica um tanto, né, da maneira como a igreja se portava, da maneira como as pessoas viam, né, tanto a religião como a religiosidade de uma forma geral. O Espiritismo ele vem, então, como sendo essa terceira revelação para realmente nos apresentar a moral do Cristo de uma forma lógica e de uma forma sem as metáforas que Jesus ele precisou recorrer por causa daquela época. Então, o Espiritismo ele vem apresentar de uma forma direta, né, sem metáforas, sem parábolas, tanto que é uma preocupação constante de Kardec, de não recorrer a imagens, não recorrer a parábolas, a metáforas, quando ele escreve a codificação, né, de ser direto, ser claro, né, procurar ser o mais claro possível para que não houvesse uma interpretação, né, dúbia do que ele estava querendo nos dizer. Então, há um esforço de Kardec de ser muito claro. E ele toma, então, o Evangelho e traz, a partir do Espiritismo, uma visão mais clara daquilo que Jesus veio trazer para nós. Então, quando entendemos isso, a necessidade da vinda do Cristo,
entendemos que não era necessário que ele viesse do ponto de vista da justiça. Porque, em termos de justiça, a lei de Deus já está na nossa consciência. Então, quando a gente fala da necessidade, seria necessário se Deus ele não tivesse colocado as leis de Deus na nossa consciência. Então, era necessário no sentido da misericórdia. Por acréscimo de misericórdia, Deus ele considera que era necessário que a sua lei fosse revelada de uma forma mais direta. E a partir daí, então, a gente compreende a necessidade do Cristo vir como exemplo, como Messias, como, né, o Cristo, fato salvador, nesse sentido de nos trazer a lei de Deus e nos guiar, né, como o bom pastor. Aí compreendemos a necessidade desse ponto de vista, como um acréscimo de misericórdia. Em termos de justiça, Deus já havia colocado suas leis na nossa consciência, já estava conosco, já nos seguia desde sempre. E ainda a respeito de justiça, a gente pode pensar então a respeito da justiça da vinda do Cristo. Porque compreendemos então que era necessário nesse sentido, né, de que dada a nossa fragilidade, Deus, com o desejo de que nós avançássemos mais rápido, ele permite então que a sua lei seja revelada. Moisés, posteriormente, com Jesus, como nós falamos, e finalmente com o Espiritismo, mas nos detemos nesse segundo ponto, né, da segunda revelação com Jesus. Podemos, então, nos questionar a justiça da vinda do Mestre. Porque quando a gente lê algumas passagens, eu peguei duas das cartas de Paulo aos Romanos, em uma, ele faz uma citação de Salmos e Isaías, quando ele fala como está escrito. Isso está em Isaías e também nos Salmos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E em seguida, já mais para o final desse capítulo, Paulo ele diz o seguinte, porque ele toma isso para chegar no ponto de que a ideia era que ninguém mereceu o sacrifício do Mestre. E ele termina dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E por muito tempo, a religião ela nos apresenta Jesus como sendo um sacrifício que ocorreu por causa dos nossos pecados. A ideia é, nós somos pecadores, não merecíamos o Cristo, e ele vem, ele ainda é crucificado. Então era muito uma lógica de culpa, de nós olharmos o sacrifício de Jesus e entendemos que nós fomos culpados por aquilo também. Aqueles que pecaram antes, os que pecaram junto com Jesus, que vieram a pecar depois. Todos os pecados da humanidade, então, seriam os responsáveis pelo sacrifício do Mestre. Quando a gente olha desse ponto de vista, fica fácil a gente entender porque por muito tempo as pessoas elas ligavam a religião um peso muito grande. Porque era a ideia de que seguir Jesus era um sacrifício e de que nós somos culpados, nós somos pecadores. Era sempre uma ideia de que nós estávamos agindo de uma forma equivocada. Né? Como se a nossa existência já fosse algo errado, né? O pecado original. Então nós já nascemos em pecado. Era sempre essa lógica de que nós, né, somos pecadores, somos pessoas horríveis, de que Jesus morreu por conta disso. E aí, pensando a respeito dessa questão do sacrifício, eu perguntei para minha mãe, e aí conversei com ela anteriormente, né? Falei assim, mãe, posso dar isso de exemplo lá no sul? Falei, pode, fica à vontade, fico feliz. Perguntei para ela. Eu falei assim, mãe, você sentiu que você se sacrificou pela avó? Porque a minha avó materna, alguns anos antes dela desencarnar, a saúde dela ficou muito debilitada. E nesses últimos anos, antes dela desencarnar, ela estava acamada, então, já próximo dela desencarnar, ela já não conseguia se levantar, então ela não conseguia, muitas vezes fazia assim, movimentos muito pequenos, ela tinha muita dificuldade, então eles, né, tratavam da minha avó. E eu perguntei para ela assim, mãe, você sente que você se sacrificou pela avó? E ela me falou o seguinte, ela falou que para ela o sacrifício era ver a minha avó naquele estado, porque ela entendia que a minha avó ela tinha merecimento suficiente para não passar por aquilo ali. Então, para ela, o sacrifício era ver o sofrimento da minha avó. Mas cuidar da minha avó, ela considerava que era um privilégio, ela ter saúde, ela ter tempo, ela ter disponibilidade para estar cuidando dela. Porque era minha mãe, e as minhas tias e meu tio também. E aí eles revezavam nesses cuidados com a minha avó. Mas então, eu não entendia que o cuidado com a minha avó era um sacrifício. Ela não entendia que o cuidado com a minha avó era um peso, que a minha avó era um fardo. Né? Ou que depois que a minha avó desencarnou, ela estava mais tranquila. Depois que minha avó desencarnou, ela trazia na sua consciência o sentimento de que ela fez o que estava ao alcance dela.
mas não que eu estava mais tranquilo. A religião ajuda muito a gente a ter essa serenidade de saber, né, que aqueles que nós amamos, eles seguem no outro plano. Mas ela não sentia que minha avó era um fardo, eu não sentia que ela se sacrificou por ela. E considerando que o mestre, né, apesar de eu, né, considerar que a minha mãe é bem avançada, acho que ela veio para ajudar um bocado de eu, meus irmãos, meu pai. Apesar disso, há uma distância imensa, é óbvio, entre minha mãe e o mestre. Se a minha mãe ela tem esse sentimento, imagina o sentimento que o mestre não tem com relação a nós. Então, pode falar com serenidade que Jesus ele não olha a sua vinda à Terra como sendo um sacrifício. Como se ele olhasse e pensasse, né, olhasse principalmente os momentos finais da crucificação e entendesse que toda aquela dor era um sacrifício. Né, que a humanidade era uma humanidade pecadora, que não merecia a sua presença, e que ele ainda ia se sacrificar por conta dela. Não. O mestre ele veio por amor. Quando o Pai determina que venham espíritos nos auxiliar, inclusive, né, revelar a sua lei, eles vêm por amor. Então, é claro que alguém viria, né, de um espírito puro nos revelar a lei de Deus e ser exemplo para nós. Quando Jesus aceita, ele aceita por amor, como o irmão mais velho, e não como alguém que vem se sacrificar e que olha o final e que olha aquilo como um sacrifício. Antes é um amor, é o desejo de cuidar da humanidade. É isso que movimenta o mestre. Tanto que em nenhum momento Jesus se desespera. Porque às vezes a gente vai ver na crucificação, Jesus ele falando, Deus meu, por que me desamparaste? Isso pode nos causar estranheza. É justo que nos causa estranheza. A gente pensa, bem, se o mestre sabe tudo, e ele, naquele momento final, ele se questiona isso, e ele sente que Deus o desamparou. E a explicação é a seguinte, a maior parte de nós, a gente conhece o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, está me fazendo espaço. Né? Tem também no meio do Salmo 23, né, quando fala, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, esse é o Salmo 23. O anterior a ele, obviamente o 22, ele fala a respeito do que ia acontecer com o Messias. Fala que o Messias ia ser crucificado, que o Messias, né, ao lado dele estariam ladrões, lançariam sortes sobre as vestes dele, que iam passar e iam menear a cabeça, né, fazer sinal de não com a cabeça. Tudo isso estava no Salmo 22. E o primeiro versículo do Salmo 22 é assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Então, este é o primeiro versículo do Salmo 22. As pessoas conheciam os salmos na época. Então, bastava que Jesus recitasse a primeira frase, o primeiro versículo, que as pessoas saberiam do que ele estava falando. Ainda naquele momento, né, de tanto sofrimento, o desejo do mestre era de ensinar a humanidade. Então, naquele momento, ele não estava desesperado. Ele estava recitando o Salmo 22 para que as pessoas soubessem que estava tendo cumprimento ali, naquela hora. Tudo que havia sido profetizado a respeito do Messias, inclusive a sua, né, para as pessoas a sua morte, né, para nós a desencarnação, tudo isso havia sido profetizado e era a maneira de Jesus falar que aquilo estava tendo cumprimento naquele momento. Então, em nenhum momento, Jesus ele sente um desespero ou ele sente que a sua missão é que a humanidade não mereceu, algo nesse sentido. Quando compreendemos isso, né, de que para o mestre, para nós, constituiria um sacrifício, para o mestre é amor, nós podemos compreender um pouco mais facilmente a finalidade da vinda do mestre. Que Kardec ele diz o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim é que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, Kardec, né, fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho muito interessante quando ele fala que ele não veio ser um simples legislador moralista, porque Jesus ele tem autoridade, dado que ele já percorreu todo o caminho, ele se tornou um espírito puro,
ele tinha autoridade, como tem hoje, para naquela época ele encarnar na Terra, ensinar e falar, agora peguem a sua cruz e vão. Ele poderia falar isso. Ele tem autoridade moral, porque ele já trilhou esse caminho. Então ele poderia falar para a gente pegar a cruz e seguir o nosso caminho. Mas ainda ali, por amor, o mestre ele serve de exemplo. Ele permite que a humanidade faça o pior possível com ele, para que ele mostre que o limite do poder do mal é aquele. É a maneira de Jesus falar, o mal, ele tem poder até aqui. E ele se permite. Inclusive, ele fala isso textualmente, está no Evangelho, ele fala que ele permite que aquilo aconteça. Ele tinha plena autoridade para evitar que aquilo acontecesse, mas ele se permite. Para mostrar que todo o poder do mal acaba ali. Ele falou, isso aqui é o máximo que eles conseguem fazer. E ele volta, né, ele aparece novamente para os apóstolos, para os discípulos, para mostrar que a vida continua e ali, então, né, terminar, naquele momento, os seus ensinamentos, a sua lição, para as pessoas que o seguiam. Então, Jesus, ele tinha, já naquela época, como tem hoje, essa autoridade para simplesmente ser um legislador moralista. Ele poderia chegar e simplesmente falar e ensinar. Mas não, ele vai além. Ele vive tudo aquilo para ser um exemplo. Ele vive tudo aquilo para falar para nós, olha, agora ajam dessa forma. Essa é a maneira correta de agir. Então, Jesus, ele vem para ser um exemplo para nós. Jesus, ele vem para ser o bom pastor. E seguindo, a gente pode pensar agora a respeito da vida. Kardec, inclusive, naquele slide anterior, ele já adianta um pouquinho, falando a respeito da vida do ponto de vista espiritual. E aí, no primeiro momento, eu gostaria de trazer as palavras do próprio mestre, quando ele fala a respeito da vida e as suas necessidades. Jesus ele diz o seguinte, isso, o Sermão da Montanha, são 3 capítulos, é o 5, 6 e 7. Esse ele está no finalzinho do 6º capítulo, né? Então, do capítulo do meio, esse é o finalzinho dele, né? Dentro do Sermão da Montanha. Jesus ele diz o seguinte, na passagem bem conhecida, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, eu acho muito importante o termo que Jesus usa. Porque veja que ele não fala de estarmos preocupados. O questionamento do mestre é a respeito de estarmos ansiosos. E é diferente. Porque quando a gente fala de preocupação, a gente está falando de uma questão de previdência. Se Jesus questionasse estarmos preocupados com o futuro, seria ele questionar nós sermos previdentes, de olharmos e tentarmos fazer o possível, né, para que o futuro ele seja confortável para nós. Ele não questiona a nossa previdência, ele questiona a nossa ansiedade. Então, por que estamos ansiosos? Porque o futuro rouba a nossa paz. Esse é o questionamento do mestre. E não está ali no slide, mas no final Jesus ele fala que Deus ele sabe que necessitamos de todas essas coisas. Mas que se nós buscarmos o reino de Deus, tudo isso será acrescentado. O material será acrescentado se buscamos o espiritual. Essa é a mensagem do mestre. Então, quando a gente pensa a respeito das necessidades, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer era essa reflexão de Jesus. De como que hoje, eu acho que né, isso, óbvio, né, se o mestre falava isso já há 2000 anos, já era algo que acompanhava a humanidade desde aquele período, mas eu tenho para mim que hoje tomou uma dimensão muito grande, essa questão da ansiedade com o futuro. Talvez também por conta do momento que a humanidade se encontra, esse momento de transição. Então, o questionamento do mestre permanece muito atual. Por que estamos ansiosos com o futuro? E esse é um questionamento muito importante de nós nos fazermos. Por que nós estamos ansiosos com o futuro? Essa compreensão de que tudo que nós precisamos passar, nós vamos passar. Como ensinamento, não como punição. Deslocarmos esse olhar, né, de culpa, de punição, abandonarmos isso. Olharmos do ponto de vista de amor e de misericórdia. Então, tudo aquilo que nós precisamos passar como ensinamento,
como aprendizado, nós passaremos. Então, essa angústia pelo futuro, ela nos justifica quando a gente tem essa compreensão e a fé de que nós vamos passar somente por aquilo que nós temos que passar, como um aprendizado. E sempre também proporcional, né, ao quanto nós já avançamos e proporcional também ao quanto nós nos esforçamos para caminhar dentro daquilo que Jesus trouxe para nós. Eu gosto muito de uma historinha onde justiça e misericórdia são mãe e filha. Nessa história, tem um homem e ele enche um tonel, né, um barril de fel, que para uma bebida que se a pessoa beber ela é muito amarga, ele enche um barril de fel e a justiça ela determina que aquele homem ele deve beber todo aquele fel. É justo. Se ele encher um barril, ele vai beber um barril. E a justiça ela está lá preparando o barril, colocando lá num carrinho para levar na casa daquele homem. E a misericórdia, compadecido daquele homem, ela fala, vou fazer uma visita para ele antes. Coitado, vai ter que tomar aqui um barril de fel. Então vou lá fazer uma visita para ele. A misericórdia vai, bate na porta desse homem, o homem abre e aceita a misericórdia na sua casa. A justiça vai, bate na casa desse homem, ele abre e ela vê sua mãe lá dentro. Ela fala, não, não quero atrapalhar, não, minha mãe está conversando contigo, eu volto mais tarde. E ela vai embora com aquele tonel. Ela chega em casa, passado um tempo, ela fala, agora talvez minha mãe já tenha ido embora. Ela fala, esse tonel está muito pesado. Eu assim, vou levar um balde grande, tem um balde grande, né? Ali, acho que cabe ali meio tonel. Colocou no balde, leva o balde. Chega lá, a misericórdia ainda está. Ela fala, não, eu volto mais tarde, não tem problema. Ela volta para casa, balde pesado, ela leva uma garrafa grande. Volta para casa, leva uma garrafa pequena. Misericórdia ainda está lá. Volta para casa, leva um copo. Chega de noite, depois dessas indas e vindas, ela chega com um copinho. Ela fala assim, mãe, vamos para casa, já está de noite. Né? Você ficou aqui o dia inteiro. Ela fala assim, não, então vamos embora. E aí o homem ele bebe um copinho de fel. Então, se nós aceitamos a misericórdia na nossa casa, e ainda assim estamos bebendo fel, a gente tem essa certeza de que é o copinho. De que era para nós bebermos um barril. Porque muitas vezes a gente tem esse questionamento, a gente fala, poxa, mas eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor, estou me esforçando dentro do bem, procurar ser o último centro, fazer, né, algo bom, e ainda assim, vindo várias dificuldades, são os copinhos. A gente não sabe quantos tonéis a gente encheu ao longo de vidas passadas. Então, sempre que a dificuldade nos visitar, se nós já estamos no caminho correto, se há um esforço nosso no caminho correto, a gente considere que é o copinho de fel. Compreendendo isso, né, e das necessidades da nossa vida, a gente pode ser levado a crer de que, então, a matéria é algo ruim, ou que a gente deve evitar. A gente coloca como sendo coisas opostas. A gente fala, bem, o material é mal, o espiritual é bom, e a gente coloca como sendo coisas opostas, que a gente tem que sair daqui para vir para cá. Não é essa a visão do espiritismo. Inclusive, Kardec, ele fala o seguinte, quando a gente pensa a respeito da vida e dos seus prazeres, Kardec ele nos diz, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Então, para o Espiritismo, não há como sendo coisas opostas. A matéria é uma ferramenta. Ela vem como sendo um meio para nós evoluirmos espiritualmente. A partir do momento que a gente entende que a matéria é um meio, que nós não lutamos contra a matéria, não lutamos contra o prazer. Inclusive, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 17, Sede Perfeitos, é o item 10. Tem uma comunicação de um espírito protetor que ele diz o seguinte, não constitui virtude, assumir severo e lúgubre aspecto, em reperirdes os prazeres que a vossa condição humana vos permite. Então ele fala, não constitui virtude a gente repelir o prazer que a nossa condição humana nos permite. Porque às vezes a gente acha que é virtude isso. Às vezes eu gosto muito de chocolate. Eu vou entender que eu evitar comer chocolate
é uma virtude, vai fazer com que eu evolua mais rápido. Assim, não, evitar aquilo que eu gosto, material, vai fazer eu evoluir mais rápido. Não é essa visão. Eu gosto muito de comparar com uma escola. Quando a gente pensa na Terra como uma escola, por muito tempo a gente tentou fugir da sala de aula, ficar só no recreio, só merendando. Aí chega um determinado momento e a gente vai, né, ouve Jesus falando, gente, a gente precisa entrar na sala, precisa estudar, se não estudar, não vai ser feliz, porque a felicidade depende dessa evolução moral. Aí a gente olhava aqui, pô, legal, Jesus, tá bom, a gente quer ficar lá no recreio. Até que chega um determinado momento que a gente está ali, né, sobe, a gente fala, pô, chega, não quero mais sofrer. E a gente começa a ouvir Jesus. A gente fala assim, não, então Jesus está certo, a gente tem que estudar. Aí o que acontece? A gente passa para o outro, a gente tem essas tendências de um extremo para o outro. A gente fala assim, não, agora eu tenho que ficar só estudando. A gente vê uma pessoa merendando, a gente fala assim, você quer saber de merendar, você quer saber de ir para o recreio. A pessoa ali, né, não quer nada com a dureza. E aí a gente já muda a visão, a gente já acha que não, a pessoa só tem que ficar dentro de sala de aula. Aí a gente tem vontade de parar, de merendar, a gente acha que a gente está errado. Fala assim, não posso, eu tenho que estar dentro da sala de aula, se eu sair daqui eu estou errado. Jesus vai pensar. Jesus vai pensar que a gente tem um horário de merenda, para a gente é importante a gente parar. Mas, assim como na escola é importante, tem um horário reservado para os alunos pararem, conversarem, interagir, merendar. A gente também, é importante, desculpa, a gente parar e merendar. A gente entender a necessidade que nós temos, né, dentro dessa convivência nossa, de que não é só aprendizado. É claro que o foco, como Kardec, né, bem ele fala, que o problema é o abuso, o foco, Jesus também fala isso, né, no slide anterior, precisa ser o espiritual. Compreender que o material ele é um meio para alcançar o espiritual, o que não significa que o material é mau, que a matéria é ruim, que o prazer é algo que nos afasta de Deus. A questão é, se para conseguirmos prazer, isso vai gerar mal para o outro ou para nós, então a nossa atitude é equivocada. Se eu gosto muito de chocolate, eu vou comer 10 barras e depois eu passo mal, e eu fico lá à noite falando assim, meu Deus, por que eu comi 10 barras? Eu preciso ter o quê? Autocontrole. O problema não é o chocolate nem o prazer, o problema é que eu não tenho controle. Então a questão toda é olharmos desse ponto de vista, de que a matéria não é o problema é a nossa relação com a matéria. Para compreendermos que a vida ela precisa ser o foco espiritual, o que não significa que nós vamos nos colocar contra o material. É olhar o material como sendo um meio para alcançarmos o espiritual. Entendemos que a nossa caminhada aqui ela deve ser uma caminhada serena, né, de que a matéria ela não é má. E ainda nesse sentido a gente tem a comunicação de um espírito protetor. No Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da vida e sua finalidade, ele diz o seguinte: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Para antepor, né, essa questão da felicidade, porque inicialmente fala isso, né, de que é inútil, né, o homem ávido de gozo, então a pessoa que ela busca, em seguida ele fala, né, da felicidade, fala isso, né, o homem ávido de gozo procura iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Ali, naquele primeiro momento, ele usa a felicidade do ponto de vista material. A pessoa que quer simplesmente a vida e simplesmente o prazer material. É a pessoa que ela quer somente o recreio, quer somente a merenda. A pessoa quer estudar. E é isso que ele quer dizer. A pessoa que ela só quer merendar, só quer o recreio, ela está ignorando que a felicidade verdadeira ela vem da evolução espiritual. Quanto mais nós evoluímos, mais felizes nós nos tornamos, mais nós amamos. É um tripé, né? E eles vêm subindo junto. Né? Evolução espiritual, felicidade e amor. Esses sobem juntos. Né? Então, quanto mais nós evoluímos, mais nós amamos, mais felizes nós somos. Então, é nesse sentido que esse espírito protetor fala, de que a pessoa que ela busca simplesmente a felicidade material, ele fala, não adianta ela se iludir sobre o seu destino dela nesse mundo. Porque qual que é o nosso destino material? O destino material deste corpo é a morte. Este corpo vai morrer. Tudo que é material vai ficar. Então, se eu me iludo desse destino, eu estou me iludindo do que eu vim fazer aqui. Então, é preciso eu ter essa perspectiva de que este corpo ele vai morrer. Eu não. Eu sou imortal. Este corpo ele é um empréstimo de Deus. No momento, é um corpo que me foi emprestado pelo nosso Pai, que eu vou ter que um dia prestar contas. Mas esse corpo ele vai morrer.
um dia vai ser devolvido para a matéria. É aquela ideia do pó para o pó. Né? Então, o corpo um dia vai ser devolvido para Deus porque é um empréstimo. Então, se o meu foco é todo material, eu estou me iludindo do que eu vim fazer aqui. Então, é preciso que o nosso foco seja espiritual. É isso que esse Espírito Protetor ele vem destacar para a gente, de que a nossa vida, a gente deve estar tendo um foco espiritual. E é nesse sentido que o Mestre ele fala. Quando a gente pensa agora, então, Jesus, né, o Cristo, e a nossa vida, quando a gente pensa a vinda do Mestre para que nós tenhamos vida, a gente pode começar a compreender, então, né, onde essas duas situações elas se ligam. E aí eu trouxe um primeiro versículo que eu acho muito bonito, que Jesus ele diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu coloquei o Cristo e o alívio para a nossa vida. Eu acho muito importante nós compreendermos que o Mestre, quando ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida, e a gente tem essa percepção da vida espiritual, nós percebemos que a vinda do Cristo é para nos aliviar e não fazer com que a nossa vida ela seja mais difícil. Por isso que a gente inverte a lógica de que seguir o Mestre é algo pesaroso e é algo que gera um sacrifício. Porque por muito tempo foi essa visão que a religião nos passou, de que seguir Jesus era algo que demandava um sacrifício nosso, no sentido de ser algo pesado, de que seguir o Mestre seria um peso, um fardo, e difícil, e sofrido, né? E de todos aqueles que seguiam o Mestre sempre estavam se sacrificando, sempre sofrendo. Mesmo aqueles que se sacrificaram no início, quando a gente pensa nos primeiros cristãos, inclusive foram martirizados, né, seja leões, sejam de diversas outras formas, é importante compreender que para essas pessoas não constitui um sacrifício. Para essas pessoas, morrer por Jesus era uma honra. As pessoas elas sentiam que era um privilégio poder morrer por Jesus. Elas não sentiam que elas se sacrificavam. Então a ideia não é que o Mestre ele nos convida a uma vida mais difícil. O Mestre ele nos convida a uma vida feliz. Então quando nós pensamos em termos do alívio que Jesus nos traz, é sempre importante nós remetermos a isso, do fardo leve. Porque Jesus ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, toda vez que nós estamos carregando um fardo que é pesado, esse não é o fardo do Mestre. É importante nós sempre recordarmos disso. Porque se nessa proposta de seguirmos Jesus, o nosso fardo se torna pesado, então nós tomamos um que não é aquele que o Mestre espera que seja. Nós tomamos algum fardo que nós consideramos que aquele de Jesus não é, porque o fardo do Mestre é leve. Ele não nos convida ao sacrifício, ele nos convida ao amor, nos convida à misericórdia. Um outro ponto muito importante, Jesus ele fala, e eu vos aliviarei. Vejam que Jesus ele não fala, e eu vou resolver o problema, eu vou retirar o fardo. Ele compreende a importância da dificuldade para o nosso crescimento. Ele fala em termos de alívio. E o que é o alívio? Se nós estamos carregando um fardo, é Jesus ele vir suspender aquele fardo, permitir que a gente consiga aquele período para nós nos refazermos e continuarmos a caminhada. É um processo de aprendizado. E ainda ali o alívio volta na questão da misericórdia também. Se nós aceitamos a misericórdia, as situações que nós temos que passar aqui na Terra, elas serão aliviadas. Ainda aí também o alívio do Mestre. Quando nós nos esforçamos para seguir Jesus, às vezes mesmo aquilo que a gente pediu no plano espiritual é aliviado quando a gente vem para cá. Porque às vezes a gente olha determinadas coisas que a gente fez em vidas anteriores e a gente pede para passar por algumas coisas severas aqui, entendendo que é importante para nós. Eu falo, eu preciso passar por tal situação porque eu fiz uma situação semelhante com o irmão ou com uma irmã. E a gente pede passar por alguma coisa muito severa aqui. E muitas vezes é atenuado por misericórdia. Ainda ele é o alívio de Jesus. Eu vi uma história no Garcia, não vou me recordar agora qual
qual o nome da pessoa, mas eu sei que é uma pessoa aqui do Brasil. E que era uma pessoa, se não me engano, do centro grande do Rio, Rio de Janeiro, capital. E que era uma pessoa que atuava muito no movimento espírita e ajudava muitas pessoas, se esforçava muito dentro do movimento, uma pessoa que se esforçava realmente para se modificar. E, em determinado momento, ela auxiliando, acho que ela visitando alguma casa, numa comunidade, e parece que teve um acidente, e essa casa começou a pegar fogo, e todas as pessoas ali envolvidas desencarnaram. E as pessoas do centro ficaram um pouco sentidas, entendendo assim, poxa, tanto sofrimento na forma de desencarnar de uma pessoa que estava se esforçando tanto dentro do bem. E as pessoas com esse sentimento, ainda ali, misericórdia, novamente, né, misericórdia da espiritualidade, tem uma comunicação falando da história dessa irmã, que eles não entraram, obviamente, no mérito do que ela fez, mas que, em função de alguns erros graves, né, em encarnações anteriores, nesta, ela pediu para encarnar com aquela doença, faz com que a pele ela fique queimando, acho que há muitas feridas e a pessoa tem uma sensação de queimadura constante. Me fugiu agora o nome. Oi? Aqueles não vou saber repetir, mas é isso. E aí, a pessoa ela fica com uma série de feridas na pele e a sensação de estar queimando constante. Ela havia pedido isso. E, posteriormente, a espiritualidade, percebendo, né, o quanto que ela já havia avançado, eles foram retardando até aquela doença se manifestar, até que, em determinado momento, a espiritualidade entendeu assim, olha, ela vai desencarnar dessa forma. Ela não vai passar por isso. E aí ela desencarna, então, nas chamas, e ela, então, não passa por uma dor que ela havia solicitado, ela havia pedido. E a espiritualidade entende que ela não precisava mais. Olha, o que ela fez foi o suficiente para que fosse aliviado para ela. Então, ainda ali, o alívio de que o mestre, ele falava. E Kardec, ele comenta um pouco também a respeito dessa passagem. Ele diz o seguinte, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E a respeito do julgo suave, eu acho muito importante nós nos recordarmos sempre de como Jesus ele olha a nossa fragilidade, a nossa ignorância. Porque muitas vezes nós carregamos um fardo muito pesado de entendermos que Jesus nos olha com dureza. Porque por muito tempo nós tivemos dificuldade de perdoar o outro, porque olhávamos com dureza os atos do outro. Posteriormente, novamente, a gente inverte a situação. A gente passa a perdoar o outro e a gente passa a olhar com dureza os nossos próprios atos. A gente transfere a dureza do outro para nós. E ainda aí não é o que Jesus espera. Jesus espera que nós abandonemos a dureza. A misericórdia ela não precisa da dureza. E eu gosto sempre de trazer, como exemplo, a postura de Jesus diante do mal, da fragilidade e da ignorância. Diante do mal, Jesus realmente era muito severo. Com aqueles alunos que queriam pular o muro da escola, queriam fugir, não queriam participar da aula, Jesus realmente ele era severo. Olha, vocês precisam voltar, precisam aprender, não pode fazer isso. Então ele era muito severo, como ele era com os fariseus. Os fariseus, na época de Jesus, tem um capítulo, se eu não me engano, é o 23 do Evangelho de Mateus, que é logo depois que Jesus ele entra em Jerusalém, e ele está conversando com um grupo grande de fariseus, e assim, uma quantidade imensa de pessoas seguindo Jesus. Que é quando os fariseus questionam para ele com que autoridade que ele faz aquilo. É uma passagem interessante, Jesus ele fala assim, eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondem a mim que eu respondo a de vocês. Ele fala assim, o batismo de João, era dos homens ou era de Deus? Porque se eles falam que é dos homens, toda aquela população acreditava que era de Deus, eles iam para cima dos fariseus. E se eles falam que era de Deus, Jesus fala, então por que vocês não acreditaram? É porque vocês foram lá então ser batizados pelo João. E aí os fariseus, às vezes, conversando entre si, falam assim, olha, a gente não sabe. Aí Jesus fala assim, eu também não vou responder, então, com que autoridade eu faço isso? E aí, em seguida, ele começa a falar dos fariseus. Ele fala, vocês são hipócritas. Ele fala, vocês são como sepulcros caiados, por fora muito branco, muito formoso, muito bonito, mas por dentro cheio de toda imundícia e podridão. Ele fala, vocês são hipócritas? Ele fala, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ele fala a respeito disso, né, de como que eles observavam o menos importante da lei e o mais importante eles desprezavam. E eles só falando isso com os fariseus. Eles falam assim, vocês andam 2 estádios para fazer um prosélito, né, para falar de Deus. Ele fala assim, volta para casa para pecar em casa. Aí ele fala,
Ele fala tudo isso, da respeito da hipocrisia deles. Então, Jesus era muito severo com quem desejava o mal, com quem via lucro no mal, com quem olhava e falava assim, eu quero praticar o mal. Por isso, Jesus era muito severo. Agora, com a ignorância, eu gosto do exemplo de Dimas, porque Jesus foi crucificado com, né, ao lado de dois ladrões. Um deles, se eu não me engano, acho que é Gestas, mas é realmente, essa eu não tenho certeza. Mas, enfim, o outro ladrão, ele se vira para Jesus e ele fala, se você é o Cristo, desce da cruz e salva a gente também. Ele falou isso porque ele não acreditava. Dimas, respondendo ao primeiro, ele fala, olha, nós estamos recebendo o que os nossos feitos merecem. Porque naquela época a lei dura como era, entendia que para o ladrão a pena era a crucificação. Então Dimas entendia que para a lei dos homens era justo. Eles roubaram, eles estavam sendo crucificados. Em seguida, Dimas ele fala, mas este, se referindo a Jesus, nada fez para merecer essa condenação. E em seguida ele se vira para o mestre e fala, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus ele fala, pois eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então veja o mestre diante da ignorância. Dimas, ele só veio ter contato com Cristo ali. Veja que era um momento onde várias pessoas fugiram. O único apóstolo que estava junto com o mestre era João. E as mulheres estavam junto com o mestre. Os apóstolos, né, tiveram medo e se afastaram. Tudo como o mestre falou estava sendo tudo previsto, mas as mulheres permaneceram junto com Jesus. Não sem motivo, ele aparece primeiro para Maria Madalena. Então, Jesus, naquele momento, ele acolhe Dimas, entendendo que a ignorância de Dimas o levou para aquele caminho. E que mesmo no momento de aparentemente maior fragilidade do mestre, Dimas o reconhece como sendo o Messias. Então Jesus acolhe, entendendo que Dimas havia falhado por ignorância. Que a partir do momento que ele compreende que Jesus era o Cristo, né, aquele ali seria o paraíso de Dimas. A gente entende que paraíso e inferno é íntimo. A gente entende que não há locais circunscritos no espaço. Então aquilo estaria com Dimas para sempre. Né, o ver em Jesus o Cristo. Esse é o mestre diante da ignorância, acolhendo. E Jesus diante da fraqueza não é uma passagem menos bonita. Porque Jesus, junto da irmã que foi pega em adultério, boa parte de nós a gente conhece até o meio dessa passagem. Que é quando Jesus ele fala, quem nunca pecou atire a primeira pedra. E todos vão embora. Mas o desfecho é igualmente muito bonito. Jesus ele se vira para essa irmã e ele fala, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Ele diz, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. E veja que interessante, Jesus, em outra passagem, quando ele cura o paralítico, ele fala que ele tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade na terra para julgar. Mas em seguida ele ajunta que ele não julga. Ele fala, mas eu não julgo. Já há lei de Deus para isso. Mas ele deixa claro que Deus deu essa autoridade para ele, para na terra ele julgar e perdoar pecados. Veja que interessante, ele fala para essa irmã, nem eu te condeno. Ele não fala para ela, nem eu te julgo. Porque seria diferente, se ele fala, nem eu te julgo, seria uma maneira de Jesus dizer, olha, vou deixar para sua consciência, para a lei de Deus, te julgar e te condenar ou absolver. Não. Ele fala para ela, nem eu te condeno. Ele vai além. É o mestre dizendo que ele compreende a fragilidade dela naquele momento, que já havia um desejo dela de fazer o correto, mas que naquele momento ela foi frágil. É sempre importante também destacar que toda fragilidade ela é uma opção também, porque não há fardo superior às nossas forças. Então, se a gente cai, se a gente tem um momento de fragilidade, ainda ali é uma opção. Nunca a gente ficou sem opção. A espiritualidade dele fala assim, meu Deus, colocamos um fardo muito pesado nos ombros de Gabriel, por isso que ele falhou. Não. O fardo que a espiritualidade coloca sobre os nossos ombros, sempre proporcional às nossas forças. O que pode acontecer é eu tomar um fardo mais pesado para mim. Aí sim pode ser um fardo superior às minhas forças. Se de repente eu tenho uma admiração muito grande pelos franciscanos, eu falo assim, não, eu gosto muito do trabalho dos franciscanos, eu vou abandonar o espiritismo, vou me tornar um franciscano, de repente isso pode ser um fardo muito pesado para mim. E às vezes eu vou falhar no futuro, por quê? Porque eu tomei um fardo muito pesado para mim. De repente vem aquela intuição, não, Gabriel, não é esse caminho, não é essa a proposta. Você pode admirar o trabalho deles e procurar fazer aquilo que te compete dentro das suas possibilidades. E aí, então, eu caminhar dentro de um fardo que é proporcional às minhas forças. Agora, se eu tomo um que é superior às minhas forças e eu caio, aí é um erro meu. E não porque a espiritualidade colocou algo sobre os meus ombros acima das minhas forças.
Então, mesmo a fragilidade, ela não deixa de ser uma opção, né? Sempre temos a opção de acertar. O erro sempre é uma opção. É importante a gente reforçar isso, né? Não há arrastamento irresistível. A gente tem isso, inclusive, no livro dos Espíritos, né? A pergunta, existe um arrastamento irresistível? Não. Né? Na pergunta não é essa, na verdade, a resposta fala, né? Não há arrastamento irresistível. Pergunta, eu me perdoo, não me recordo agora exatamente como é, mas a resposta é essa. Os Espíritos falando que não existe, né, uma espécie de tentação a qual a gente não esteja superior às nossas forças. Isso não acontece. Então, compreendendo como Jesus ele vê, né, a fragilidade, a ignorância e a queda, se nós já estamos, se é um esforço nosso encaminharmos corretamente, então a gente já não tem um desejo de empurrar as pessoas. E isso é o mais importante, o desejo de não empurrar os outros, porque quando caminhamos junto com o Mestre em direção a Deus, pode acontecer de esbarrarmos em alguém, pode acontecer de cairmos. Nesses casos, o que Jesus vai fazer? Ele vai nos acolher. Se a gente cai, Jesus ele vai nos auxiliar e ninguém fala, tudo bem, Gabriel. Sei que você está tentando caminhar na direção certa, seguir o caminho certo, às vezes acontece. Distrai, chuta uma pedra, está tudo bem. É só levantar e vamos seguir. E se andando eu esbarro em alguém, essa pessoa cai, o que ele espera é que eu chegue para São Gabriel. Vai lá, auxilia o seu irmão, auxilia a sua irmã, que você esbarrou ali, eu sei que você não tinha intenção, mas você esbarrou. Aí eu vou lá e procuro auxiliar a pessoa a se levantar. E para além disso, o que ele espera é que, assim como eu espero que a pessoa me perdoe quando eu esbarro nela, é que eu perdoe os esbarrões até chegar ao ponto de eu ser capaz de perdoar os empurrões. De uma pessoa que vem, me empurra, e eu caio, me machuco, e Jesus fala, Gabriel, perdoa. Já teve um dia que você empurrou também. Se hoje você já não empurra mais, considera aquele período onde você empurrava, que você foi perdoado. Então, hoje, perdoa. E aí, então, nós passamos a olhar sob uma ótica de amor e de misericórdia, e não sob uma ótica de culpa e de peso. É esse o peso que Jesus vai retirar de nós, de nós caminharmos aqui com serenidade, de não termos mais um olhar duro para conosco mesmo. Temos um olhar severo, no sentido de não nos afastarmos daquilo que é o caminho correto, dos nossos ideais. De não termos os ideais onde a gente fala assim, não, aqui eu vou abandonar os meus ideais nesse momento. Não, os nossos ideais, eles serem sempre firmes, mas não de sermos duros, no sentido de não podemos errar, não devemos. O convite do mestre de sermos perfeitos é para que busquemos a perfeição, compreendendo as nossas fragilidades, para que se a gente venha a cair ou venha a esbarrar, de que a gente tenha essa serenidade, olha, tudo bem. A misericórdia, né, o Tiago, ele utiliza palavras mais ou menos nesse sentido, de que a misericórdia, ela supera a justiça, né, na sua carta. Não exatamente com essas palavras, mas com essa ideia, né, de que a misericórdia ela tem o poder de atenuar a justiça, né, então ela pode mais que a justiça. Né, ou ainda que Jesus, ele veio, né, não era justo. Então ele veio por quê? Pela misericórdia, porque a misericórdia pode mais. E aí, por fim, eu acho essa passagem maravilhosa, maravilhosa, que é quando Jesus ele está, na última ceia, ele está conversando com os apóstolos. Isso é um pouco antes do final da última ceia, nesse momento Judas já havia saído, já havia se retirado, e Jesus ele fala o seguinte para os seus apóstolos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Eu acho muito interessante que Jesus ele fala de nós sermos amigos dele. Ele coloca uma condição. Quando ele fala, eu mando, né? Ele fala, vós sereis meus amigos se fizesse o que eu vos mando. Para a época ainda tinha muito essa questão de senhor, mandamento, servo. Hoje nós podemos facilmente compreender essa palavra do mestre como sendo um convite, né? E dele dizendo que nós seremos amigos dele se aceitarmos o seu convite, se aceitarmos caminhar junto dele. Porque, na verdade, ele sempre é nosso amigo. Ele está falando de nós sermos amigos dele, porque ele sempre é nosso amigo. A amizade de Jesus para nós é constante. Ele é como o sol do cristão. Então está sempre iluminando e aquecendo. Nós temos o livre-arbítrio de nos afastarmos. Né? De repente a gente buscar uma sombra e nos afastarmos do mestre. É o livre-arbítrio que nós temos. Jesus quer dizer que a amizade dele está sempre ali, constante. A partir do momento que nós nos direcionamos para a luz, nós estamos diante do mestre. Assim que nós nos esforçamos a caminhar na direção dele, então nos tornamos amigos dele. Porque aí então a reciprocidade nesse sentimento de Jesus para nós.
Porque a amizade, ela sempre flui no sentido de Jesus para nós. A partir do momento que nós nos esforçamos para nos identificarmos com o Mestre, então ela passa aí no sentido de lá para cá também. Nós passamos a ser amigos do Mestre. Eu acho muito bonito quando ele fala isso, né? Tenho dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, no sentido da felicidade, né? No sentido de que a felicidade, nossa felicidade seja completa. Né? Ainda voltando naquele ponto de que quanto mais nós evoluímos, mais felizes nós nos tornamos. Ainda ali o desejo do Mestre de nos ver, né? De nos ver felizes. Essa é a proposta, né? Por isso Jesus ele veio. Ele veio para que nós tenhamos vida. Ele veio para que nós sejamos felizes. A partir dessa visão, eu acredito que a gente consegue entender a grandeza, não do sacrifício, né, de a gente ficar olhando as dores, né, pelas quais o Mestre passou, mas muito, muito maior que isso, a grandeza do amor de Jesus, do quanto ele nos ama, ele se propõe a vir, nos ensinar, estar conosco, né, para nós podermos meditar nisso, né, porque uma semana a gente vai estar celebrando o nascimento do Mestre, né, que a gente possa estar pensando nisso, né, no que representa o Mestre para nós e para a nossa vida. E que a gente possa se recordar disso, de que ele veio para que nós tenhamos vida. Ele veio para que sejamos felizes. Né? E ainda nas palavras do Mestre, ele veio para que tenhamos vida com abundância. Né? Então, gente, muito agradecido. Se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, né, a gente passa um pouquinho só. Senão eu vou agradecer. Né? Sempre como eu falei, uma alegria, uma satisfação estar no CEGEM, né? E a gente fica à disposição para um outro momento. Jesus abençoe muito, né? Que possamos ter um Natal, um Ano Novo também abençoados, né? Junto daqueles que amamos. Então, é isso. Agradecido.